Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje fala para pessoas que elas têm dons, elas têm uma grande riqueza dentro de si, que é o Espírito Santo de Deus, mas elas precisam mudar a mentalidade. A mentalidade de uma pessoa às vezes faz dela um escravo, porque ela vive no passado, ela continua cometendo os mesmos erros. E Deus quer te mostrar hoje, Jesus quer te libertar, porque você não nasceu para ser escravo, nem você nasceu, minha irmã, para ser escrava. Deus, Ele abençoa a todos que o buscam, Ele dá dons, Ele dá talentos, mas você precisa entender que a sua mentalidade, como diz na palavra de Deus, ela quando você conhece a Jesus, morre o velho homem, a mulher que pensava como antes e muda totalmente. Por isso que muitas pessoas falam, agora que ela é cristã, agora que ele é cristão, ele se converteram, agora eles querem ser santinhos. Faziam coisas erradas, viviam uma vida da vida totalmente diferente da vida que vive hoje, e isso incomoda, porque eles sempre vão querer que quando uma pessoa encontra a outra e vê que a vida dela mudou, ou na parentela, ou no trabalho, quantas pessoas escravas naquele trabalho, achando que elas não têm potencial para subir de cargo, para mudar de situação na situação financeira, e elas ficam ali. Mas veja bem, tudo tem seu tempo, porque Deus, Ele trabalha na nossa mentalidade, para quando Ele entregar aquilo que Ele tem, aquela grande obra em nossas mãos, para que a gente não desperdice, para que a gente tenha pulso, porque olha o que acontece com pessoas inocentes, com pessoas que acham que todo mundo é bonzinho, dá sim para todo mundo, fala dos seus sonhos, fala dos seus projetos, e Deus não quer isso para você. Deus quer trabalhar dentro de você, e às vezes há algumas coisas que acontecem que aquela palavra que escutamos, tem mal que vem para bem. Olha o que aconteceu com José e o que está acontecendo com você neste momento. Através desta palavra vai haver mudança de mentalidade, porque você vai aprender primeiro a administrar você. Um governador, para uma pessoa governar, primeiro ela tem que se governar, ela tem que aprender primeiro mudar a mentalidade, porque senão ela vai pôr tudo a perder. E quando isso acontece, tem consequências, mas às vezes faz parte do propósito. Às vezes o lugar que a pessoa vai, ela é um lugar de aprendizado. Ela passa por aquele aprendizado difícil, que é a humilhação. Isso independe de cargo. Tem pessoas que estão trabalhando em ótimas empresas, mas ela lida com pessoas difíceis do lado dela, e ela fala, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? E ela tem um grande potencial, mas ali está sendo uma escola, aquele lugar está sendo justamente uma escola, um aprendizado para quando ela for abrir a própria empresa. Ela já vai saber administrar, porque ela é uma pessoa centrada, ela é uma pessoa que tem visão, é uma pessoa que sabe administrar sua própria vida, se governar, tem domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. E olha, no final, quando todos veem, a transformação é muito grande, porque quando Jesus chega, as coisas não ficam mais as mesmas.
Você escuta essa oração, essa pregação da palavra de Deus, o que Deus tem para falar com você até o final, e você vai entender coisas que antes você não entendia. Por que que está acontecendo isso na sua vida? Em Gênesis capítulo 37, versículo 5 em diante. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Por que a odiá-lo ainda mais? Porque eles já tinham ciúmes de José. José ganhou uma túnica longa do pai, porque ele era o mais novo e o pai o amava muito. Israel, que era Jacó, e que Deus deu o nome de Israel. Israel amava muito José. E olha, os irmãos tinham ciúmes de José. E depois que ele falou dos sonhos, eles passaram a odiá-lo muito mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez a lua e os 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. E foi quando os irmãos de José prepararam uma grande emboscada para José e acabaram jogando José num poço. José foi procurar os irmãos e tinha ido levar alimentos para seus irmãos. E quando eles viram José todo lindo, maravilhoso, com aquela túnica, o que eles fizeram? Arrancaram uma túnica, jogaram José no poço e venderam José. Eles iam matá-lo. Mas chega um tempo que o sofrimento é tão grande que a pessoa pensa que não suporta. Aí Deus fala: esse sofrimento não é para a morte, é para minha glória. Você aguenta firme que eu estou com você. Você vai agora aprender a mudar a mentalidade. Por isso que muitas pessoas passam por dificuldades, às vezes é nas finanças, às vezes acontece um rebuliço, alguma coisa nas finanças, e a pessoa é obrigada a tomar uma nova atitude, uma atitude diferente. E naquele momento que José foi vendido, quando ele chegou no Egito, levaram ele para a casa de Potifar, e o Potifar, o oficial do faraó, o pegou comprou ele ficou escravo na casa de Potifar. E José, ele começou a administrar tudo que era do Potifar, e tão bem ele o administrou que Potifar entregou tudo para ele. E ele entrava na casa do oficial, e teve um dia que ele ficou sozinho com a esposa de Potifar, e ela insistiu em ficar com ele para atrair o marido com ele, e ele não aceitou. Ele foi fiel. Começou a primeira prova. Às vezes uma pessoa, ela está numa empresa e ela tem e ela é chamada a fazer uma falcatrua, a fazer algo que aquilo vai vai ser para um benefício daquela pessoa. Então, essa pessoa, ela recusa, porque ela é honesta, porque você é honesto, porque você é honesta, você não aceita nada que diga respeito a coisas erradas que vai te trazer problemas, e principalmente com Deus.
Deus não aceita coisas erradas. Quando a gente muda a mentalidade da gente, não é que as pessoas viviam fazendo coisas erradas, não é todo mundo, mas tem pessoas que a mentalidade é uma mentalidade antiga, uma mentalidade de que eu não posso desagradar o chefe. O chefe mandou e eu tenho que fazer. Você não tem que fazer. Aquela mulher, ela era a sua superior, ela era a dona da casa. Mas ele falou: eu não vou fazer errado porque a senhora é a dona da casa. A senhora não manda em mim e eu não vou trair o meu Deus. E isso serve para nós em qualquer área das nossas vidas. Deixe, como eu te falei, deixe o passado para trás. E vamos viver o presente e mudar a mentalidade. Aí José foi levado para o calabouço. José foi preso. José ficou lá encarcerado. E o que José fez? José foi lamentar, José foi ficar deprimido, sem querer fazer nada, xingando os irmãos, o pai, a família, foi se revoltar contra a mulher de Potifar? Não. José foi cuidar daquelas pessoas que estavam lá, que estavam presos, tanto que o carcereiro entregou a chave do cárcere para ele, entregou tudo para ele cuidar. E ele começou a governar lá dentro, ele sendo um preso. E Deus tinha dado dons a José. José interpretava sonhos. E ele passou um tempo lá, chegou um padeiro, um copeiro, e ele revelou os sonhos. Enfim, a caminhada de José, José fez ele teve as escolas da vida, que ensinou para ele, e ensina para a gente até hoje. A dignidade, a honestidade, ela vale mais que ouro. Então, quando você é fiel em qualquer situação, Deus já está te entregando algo melhor e algo maior. Agora, aqueles que riram, aqueles que duvidaram e aqueles que você acabou falando dos seus sonhos, pode crer, quando você começa a falar dos seus sonhos para outras pessoas, às vezes as pessoas começam a se revoltar com você. Porque começam a comparar, nossa, se ela conseguir, se ele conseguir realizar isso, ele vai ter mais do que eu. Ele vai ser maior do que eu. Então eu não aceito ser governado por ele. Chegar na minha casa com um carro grande, um carro bom, um carro zerado, ter uma casa maravilhosa, paga, uma casa linda, um emprego maravilhoso, ou se tornar uma grande empresária, um grande empresário. E isso vai mexendo com aquela pessoa. Não importa. É os que estão perto de você, que você conta os seus sonhos, que começa a mudança. Às vezes só dá um sorrisinho quadrado, mas fala assim: esse tem a bênção. Aí começa a crescer o olho, começa a olhar para você com maldade, com raiva. Olha o que acontece. Depois que ele foi chamado, porque o copeiro lembrou dele e chamou ele falou dele para o faraó, porque chegou o tempo de se cumprir a promessa. José foi governar o Egito. José governou uma grande nação e várias nações dependiam dele. Por quê? Porque ele se tornou um homem fiel, um homem digno, um homem que não guardou mágoa no coração. Outra coisa que prende as pessoas é a raiva, a mágoa, o ressentimento. Pessoas que falam assim: eu não desculpo quem me fez mal, eu odeio essa pessoa, ela tem que pagar. Esse nunca vai receber a bênção de Deus, porque Deus não aceita esse tipo de comportamento. Temos que perdoar quem nos fez mal, não podemos carregar mágoa. Quando os irmãos de José foram ao Egito, porque chegou o tempo da fome naquele lugar, e eles chegaram lá e José os recebeu. Eu estou resumindo a história porque eles não reconheceram José de tão diferente, porque abaixo do governador José era a maior autoridade do Egito. Enfim, ele acolheu os irmãos, acolheu o pai e todos se curvaram diante dele e ele abraçou, ele perdoou. Por que ele foi o escolhido? Pelo coração
e pela mudança de mentalidade. Ele não quis, ele deixou de ser aquele jovem inocente, brincalhão, que chegava na maior inocência e contava para os irmãos. Ele teve postura quando ele governou o Egito. Ele não falou, você vai tomar conta agora junto comigo e vai ficar aqui e eu vou descansar. Ele não foi falar dos planos do Egito para o povo, para os irmãos dele. Ele deu para cada um a oportunidade, ele deu terras, ele deu alimento, ele não deixou, mas quem ficou governando foi ele. Ele não baixou a cabeça para os irmãos, não foi orgulhoso, foi humilde, ele cumpriu lindamente o propósito de Deus, mas ele se manteve firme no governo, e é assim que você deve se manter firme. Quando as pessoas falarem, cala a boca. Olha, quando Jesus chegou a Jericó, na passagem de Jericó, o que foi que aconteceu? Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Então quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, e ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha o que acontece. Agora, neste momento, Jesus está entrando na tua vida e através da tua fé, da tua vontade de ver, de enxergar, ele tira toda a cegueira da tua vida. Ele tira toda a cegueira de tudo aquilo que está acontecendo em tua vida, ao teu redor. Você vai ter uma visão de águia, uma visão de futuro. Jesus vai abrir tua visão e você muda a mentalidade. Mude a mentalidade a partir de agora. Seja uma nova mulher, seja um novo homem. Olhe para frente, não se cale, fale com Jesus. Jesus quer ouvir, porque ele perguntou ao cego, ele falou assim, o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. O que você quer ver, meu irmão, minha irmã? O que você quer ver para o seu futuro? O que você quer de Jesus? Fale agora, neste momento. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estamos em tua santa presença. Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Escuta, Senhor, a voz desse irmão, dessa irmã que está escutando esta oração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual a sua necessidade, mas a Santíssima Trindade sabe. Ó Senhor, dai uma nova vida, uma vida de boa administração, começando pelas nossas mentes. Nos dá mente e de governo. Dai-nos o fruto do Espírito Santo. Um deles é o domínio próprio, é a paciência para chegar ao teu tempo, o tempo da vitória. Abre a nossa visão, Senhor. Dai-nos discernimento espiritual. Concede ao teu povo vida longa com saúde, mas dai-nos sabedoria, Senhor. Liberta o teu povo de todo e qualquer cativeiro. Tira todas as algemas, tira as vendas dos olhos espirituais. Faz com que teu povo tenha uma vida de
prosperidade na saúde, nas finanças, nos relacionamentos conjugais, na sua prosperidade financeira, Senhor. Abençoa grandemente o teu povo, coloca teu povo de pé, mostra aos teus filhos e filhas que eles são príncipes e princesas, porque eles são filhos de um rei, e um filho de um rei não pode andar com mentalidade de escravo. Estamos livres, onde Jesus chega, cai por terra todas as algemas. Quebra, Senhor, quebra o arco, despedaça a lança, tira todo o jugo da vida dos teus filhos e nos mostra, Senhor, qual a tua vontade para nossas vidas. Nós te mostramos o nosso desejo. Eu já pedi para a minha vida e para os meus irmãos, espírito de governo, de governar e administrar bem tudo que o Senhor nos deu e dará. Começando pela nova mentalidade, que o Espírito Santo de Deus administre todos os nossos sonhos, projetos, desejos, e que para a glória do Senhor sejamos mais que vencedores, assim como diz na tua palavra, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Orem comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de toda maldade humana, do homem sanguinário, da perversidade, de todo o mal espiritual. Protege, Senhor, as nossas vidas, envia teus anjos poderosos e acampa ao nosso redor, das pessoas idosas, das crianças, dos animais. Protege e dai-nos livramentos de morte, Senhor. Tudo para a honra e glória do seu nome. E onde a luz chega, as trevas vai embora. E é no poder do nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.